Olá pessoal, na questão 34 de Química da prova SpaceX, nós temos o seguinte: um químico ele quer preparar uma solução de hidróxido de sódio, né, para, enfim, uns processos de titulação, né? Ele vai tentar titular aí, de certo, uma solução ácida através de uma solução padrão, que é uma solução básica, tudo bem? Porém, o que ele dispõe, o que é disponível para ele no laboratório é uma concentração inadequada de 0,1 mol por litro. Então, a primeira informação que nós temos aqui, que eu vou representar por colchetes, é a concentração da solução, tá? Então, representando em colchetes fechado aqui, né? Nós temos que a concentração da solução é de 0,01 mol por litro. Podemos considerar também que o volume dessa solução é de 1 litro. Tudo bem? Bom, o exercício diz o seguinte: como essa solução é inadequada, ele vai tentar preparar a partir dessa uma outra solução. Então, ele vai tirar uma alíquota ou uma parte dessa solução, né? E transferir para um balão volumétrico e diluir com água destilada ou água pura. Então, ele vai tirar um pouco, uma alíquota dessa solução de 10 mililitros, né? Bom, o que nós devemos lembrar é o seguinte: nesse processo de tirar uma parte, que é 10 mililitros dessa solução, a concentração ainda permanece a mesma, né? Porque a concentração é uma propriedade intensiva. Ela não depende da quantidade a quantidade de matéria do sistema, né? Então, ela é uma propriedade que é intensiva, diferente das propriedades que são extensivas, como a quantidade de matéria, o volume e assim por diante. Então, nós podemos dizer, então, que a concentração, né, representada por esse símbolo, que é a relação aqui das grandezas que são extensivas, que é a quantidade de matéria e o volume em litros, nós iremos produzir então uma propriedade que é intensa ou intensiva, né? Ela independe do tamanho do sistema, né? Fechou? Como a temperatura, a pressão também são exemplos de propriedades que são intensivas. Tudo bem? Então, se você tirar aí um volume de 10 ml, então eu posso afirmar então que a concentração dessa solução com este volume é a mesma concentração, né? 0,01 mol por litro. Tranquilo? Bom, aí o que acontece? Esses 10 ml, então, eles vão ser o quê? Transferidos para esse segundo frasco, esse balão volumétrico representado aí na figura 2. E o exercício fala que vai ser diluído até completar o quê? 1 litro da solução. Então vai acontecer um processo de diluição. Iremos diluir a solução, né? Ou diluir a concentração até o volume de 1 litro. Então o que nós teremos é o seguinte, que nós teremos que o volume 2, ou o final, vai ser de 1 litro, porém a concentração muda, porque eu diluí, tudo bem? Se você aumenta aí a quantidade de volume, acontece o quê? Que a concentração ela vai o quê? Diminuir, tudo bem? Então nós temos que descobrir qual é essa nova concentração final. Ela vai ser menor do que a inicial, porque o processo diluiu, né? Bom, beleza. Então, o que o professor vai fazer? Vai utilizar a formulazinha da diluição, que é o seguinte: nós temos que a molaridade 1, ou volume 1, ou antes, né, que é a molaridade inicial e volume final, vai ser igual ao produto da concentração 2 e o volume 2 final, o antes e o depois. Aí eu pergunto, qual a incógnita que vocês querem descobrir? Não vai ser o M2 aqui? Vamos tentar organizar nossa equação matemática para tentar isolar aí o M2. Tudo bem? Então, o que nós podemos fazer então? Eu vou isolar o M2, que vai ficar assim, o M2 vai ser igual ao produto da concentração 1, volume 1, dividido aí por volume 2. Só organizei minha equação, né? O M2 é igual a M1 vezes V1, quem está multiplicando passa dividindo, está aqui. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar o 0,01 mol por litro, que é a concentração inicial, que é lá referente aos 10 mililitros, né? E o volume de 10 mililitros. Eu tenho que expressar essa grandeza, o volume, em litros. Então, se é 10 mililitros, transformando para litro, basta dividir para 1000. Então, isso vai ficar 0,01 dividido aqui por 1 litro. Tudo bem?
Bom, aqui nós podemos escrever, né, em forma de notação científica, né? Então aqui fica 1 vezes 10 a menos 2 vezes 1 vezes 10 a menos 2 dividido por 1. Então a nossa molaridade 2 vai ser o seguinte: conserva-se, é bom copiar o 1, né? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então aqui vai ficar menos 4 mol por litro. Né? Mol. Isso aqui é a concentração da base. Tranquilo? Como nós estamos trabalhando com uma base, que é o hidróxido de sódio, o exercício afirma que ele está totalmente dissociado dentro do meio aquoso. Nós podemos considerar então que a base, que é o NaOH, está completamente aí dissolvida, né, em água, formando meio aquoso. Então, Na aquoso, mais o que? As hidroxilas, o que caracteriza aí o meio ser o que? Básico, né? E repare que a proporção está de 1 para 1 para 1. A relação estequiométrica é de 1 para 1 para 1. Isso quer dizer o seguinte, que a concentração do NaOH é igual à concentração dos íons cátions, que é igual à concentração das hidroxilas. Fechou? E como nós estamos querendo descobrir aí qual vai ser o pH, nós temos que descobrir primeiramente qual vai ser o pOH, já que a nossa solução era o quê? Ela é básica, né, pessoal? Porque o nosso meio, ele é rico nos ânions aqui, ó, hidroxilo, o que confere o meio ser o quê? Básico. Tudo bem? E para ser básico, nós temos que calcular o pOH, então, né? Então, o pOH, nós temos que descobrir. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui. Nós temos, então, que na química analítica, né, diz o seguinte, que a potencialidade desses íons hidroxilas nós iremos descobrir através dessa equação matemática, o log da concentração das hidroxilas. Tudo bem? Então, o pOH, então, vai ser igual a quanto? Menos o log vezes a concentração de hidroxila, que é 1 vezes 10 a menos 4. Aqui nós temos um processo aqui na matemática que diz o seguinte, nós temos o produto ou a multiplicação de logaritmos, porque nós iremos aqui multiplicar o log vezes 1 e depois multiplicar o log 10 a menos 4. E lembrando que na matemática, nas propriedades de logaritmo, o produto de logaritmo gera a soma de logaritmos, né? Então nós podemos colocar isso numa forma de soma. Então nós teremos aqui, primeiramente, então, o log, então vai estar o menos o log de 1, tudo bem? E somando aí, vamos abrir um parênteses aqui, o menos o log de 10 a menos 4. Ok? O que acontece? Nós temos então na matemática que o log de 1 é 0. Então aqui é 0. Então como que vai ficar a nossa conta? Vamos separar aqui para não bagunçar, né? Então nós temos que nossa conta vai ficar, o pOH vai ser o quê? Bom, que eu já sei que é 0. O menos 4 aqui, nós temos o logaritmo de um expoente, né? Nós temos aqui uma potenciação, né? O logaritmo de uma potenciação, uma potência, né? 10 a menos 4. Então a gente vai fazer o quê? Dar o tombo, né? O menos 4 vai vir aqui para frente aqui do log. Então vai ficar assim nossa conta. Mais o 4, né? E o log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, todo mundo sabe, é quanto? 1. Tá? Então, o nosso pOH, então, o pOH vai ser igual a 4, né? Porque 4 com 0 é o próprio 4. Então, nós chegamos aí ao pOH da solução. Só que o exercício pergunta sobre o pH, né? Então, nós devemos lembrar que a potenciação, que a potencialidade, né? O P-water da água aí é 14, e que eu somar aí o PW mais a potencialidade de hidroxilas, né? E de hidrogênios, né? A soma
vai dar o 14, né? Então aqui é 14, o pH eu quero descobrir, e o pOH eu já sei que é 4. Então o pH, é só organizar a nossa equação, vai ser 14 menos 4, passando 4 para o lado esquerdo e com sinal trocado, né? Então o pH é igual a 10. Fechou? Questãozinha bem elaborada, né? Então logo a solução é o quê? Básica, né? Porque ela é um pH que está acima de 7, né? Então fechou. Então é isso aí.